Meus queridos, mais um pouco de Colossenses para a sua edificação. E hoje eu quero falar em Colossenses capítulo 2, verso 8, o que o apóstolo Paulo diz: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O apóstolo Paulo já tinha tratado deste assunto, dizendo que nós deveríamos e devemos ter cuidado com os falsos mestres, com aqueles que vêm a enganar os incautos. E agora ele diz: cuidado que ninguém vos venha a enredar, cuidado para que ninguém lance a sua rede e te apanhe de surpresa, e assim como um pescador, puxe-o para si e faça o que bem lhe entender. Cuidado. É uma obrigatoriedade minha e sua de não se deixar enredar pelos homens que estão ensinando filosofias humanas, que estão com suas sutilezas, com suas artimanhas, pregando algo parecido com o Evangelho, mas não tem nada a ver com o Evangelho. Falando de Jesus, mas sem ter nada com Jesus. Falando das coisas de Deus como se fosse de fato aquilo que Deus está ensinando, mas não tem nada a ver. Pelo contrário, afastam as pessoas de Deus muito mais longe. Por isso que Paulo diz: cuidado, que ninguém vos venha a enredar. Não se deixe, um peixe, eu fico a imaginar, né? Um peixe, ele não tem como fugir, ele não tem como, a não ser que ele tivesse um QI diferente, algo diferente, e quando viessem os pescadores jogando aquela rede forte, né? Aquela malha, não se deixe enredar. O peixe não tem como, mas você tem como sim. O peixe não tem como fugir, muitas vezes, na maioria das vezes, das redes do pescador, mas você, meu querido, tem. A Bíblia nos ensina constantemente o que devemos crer, naquilo que devemos praticar, naquilo que como devemos andar. Precisamos apenas gostar de sua leitura, precisamos apenas gostar de ouvir aqueles homens que de fato são sérios, que estão de fato levando a palavra de Deus a sério, comprometidos com ela, não estão pensando em si, não estão pensando em dinheiro, nem na fama, em poder, mas estão pensando tão somente em transmitir a palavra de Deus. Você precisa ouvir estes homens. Se você corre atrás de fama, de poder, ou daqueles que de fato têm uma boa popularidade, cuidado. Ouça-os, mas sempre preste atenção para que você não se enrede com as filosofias humanas, com as sutilezas humanas, com os rudimentos do mundo e não de Cristo. Quem você tem que ouvir? Cristo. E como que podemos ouvir Cristo? Por meio da sua palavra. Leia Mateus, Marcos, Lucas, João, leia Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, leia a palavra, leia a Bíblia toda, você vai encontrar Cristo. Você vai encontrar o que você precisa, o que você necessita. Você vai encontrar todas as respostas para a sua situação na Bíblia Sagrada. E mais uma coisa lhe digo: os falsos mestres, eles não diminuíram, eles se multiplicaram. Os falsos ensinamentos parecidos com o de Deus, mas totalmente longe dele, não diminuíram. Aumentaram no que aumenta a população, no que aumenta a ganância, no que aumenta o pecado, também aumenta e se prolifera a cada dia, a cada semana, os falsos ensinamentos. E Paulo diz: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Você tem uma opção na vida: ou Cristo, ou o mundo, ou os ensinamentos de Cristo, ou os ensinamentos dos falsos profetas, dos falsos mestres, com suas filosofias, com suas inúteis sutilezas, conforme os seus rudimentos mundanos e não segundo Cristo. Ou você tem a opção de ouvir a Cristo, de ler a palavra, de se apegar a ela.
de ouvir aqueles que pregam a palavra e transmitem a palavra como ela é. Eu e você precisamos ter este cuidado, que é o que o apóstolo Paulo deseja, quando ele diz: cuidado, que ninguém vos venha a enredar. Não se deixe, você que já, principalmente você, meu querido irmão, que já foi liberto por Cristo, não se deixe enredar. Não caia nas malhas finas ou grossas dos falsos mestres. Que Deus te abençoe, no bom nome de Jesus. Amém?